aquelas paradas lá. Então, beleza. Muito bem. Muito bem. Então ele vai falar uma pá de coisa aqui meio desnecessária. Tá tudo isso no Halliday, tá? Tu tem esse livro, né? Te mandei já. Se eu não te Aham, mandei, tem sim, tem sim. tem Mas maravilha. acho que tu... Ah, não, eu tinha pedido pra você mandar porque o PDF que eu tenho é ruim. Eu não sei se você me mandou. É o mesmo. Esse PDF desse livro aí, o único que tem é uma bosta. A internet toda, já procurei por anos isso aí, nunca achei um melhor. O ruim deve ser o que eu te mandei mesmo. Não, não, O, deixa eu acho que não. Acho que não, porque o meu ele é em preto e branco, nada a ver. ah, É horrível. então eu te mando aqui, não tem problema. Deixa eu te mandar aqui. Tá na mão. Tá na mão. Tá indo aí de carroça, mas tá indo. Valeu, valeu. Beleza. Então, veja, então, na página 103 aí pra você começar a estudar. Ele vai mostrando aqui sobre o deslocamento, que tem ondas que vão mais para baixo, né? Mas veja que ela sempre tem essa simetria, né? Isso é muito importante, porque oscilação é esse movimento simétrico para cima e para baixo. Aqui ele está mostrando as diferenças no período. Aqui, primeiro, a diferença na amplitude, uma onda mais alta que a outra. Diferença no período, uma onda que, vamos dizer assim, ela oscila mais devagar, ok? Perceba, enquanto essa aqui fez um, dois, três ondinhas, essa aqui fez uma só, beleza? Esse é o período. O período da azul é maior, por isso que ela demora mais tempo para oscilar. O período é tempo que demora. Por exemplo, se você vai na casa da sua avó espaçadamente 4 vezes ao ano, significa que você vai de 3 em 3 meses. Então, esses de 3 em 3 é o período, porque é o tempo que você demora para refazer uma coisa. Isso é uma onda, é refazer um padrão. Tá bom? Enquanto a frequência seria ali aqueles 4 vezes por ano. Veja que frequência tem sempre a ver com por tempo. Sim, sim, entendi. E ali a fase, né? Olha só, as duas ondas elas são idênticas, mesmas amplitudes, mesmas frequências e períodos, mas uma meio que começa antes da outra, porque a azul está começando do pico, enquanto a vermelha está começando antes, né? Antes do pico. Então elas estão, a gente chama defasadas, ok? Então isso acontece aí com bastante frequência. Muito legal. Por exemplo, quando a gente liga o microfone, né, no computador e no computador e no celular ao mesmo tempo, dá aquela microfonia. Isso aí é uma defasagem, né? E as duas ondas têm uma pequena diferença e de fase, o que faz é elas terem aquele som estranho e estridente. Muito bem, que pode até deixar as pessoas surdas com a ressonância, mas a gente vai falar mais disso no futuro. Muito bem, Tá. olha só. Quando a gente está estudando posição, quando a gente está estudando cinemática em especial, nós estudamos de modo geral a posição, a velocidade e a aceleração. E a gente já aprendeu em física 1 que para estudar a velocidade tem que derivar a posição, tem que derivar a equação da posição. Então, até se você fizer o experimento de derivar a equação do sorvetão, vai dar vovô ateu. Isso é óbvio, porque a velocidade é derivada da posição. Então, aqui é a mesma coisa. Se você derivar a equação que você anotou, a equação que você obtém é a velocidade, ok? Então, tá aí a equação da velocidade. Veja que a única coisa que muda é o sinal, porque a derivada do cosseno é o menos seno. E o ômega para frente, regra de derivada. Como é que você está em cálculo 1, cara? Não, eu já fiz cálculo 3 já. De boa para ti, derivadas? Aham, sim, 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 sim. Ah, Mas coisa acaba que o boa. professor, o professor de física ele nem cobra, porque ele já falou que não vai cobrar. Pô, física só para baixinhos, então, hein, velho? É, pois é, ele já falou que essa matéria ele não vai pegar nada muito avançado de cálculo, né? Poxa, que sorte a sua. Pois é, pois é. Pelo menos um professor meu tinha que ser um pouquinho mais de boa. Sim. E daí, para achar a aceleração, deriva de novo. Só que aí acontece uma coisa muito interessante. A expressão da aceleração, ela é igual, idêntica à da posição, a menos desse menos ômega ao quadrado na frente. Então, a aceleração, se você tem a posição, você tem a aceleração. Só precisa multiplicar pelo ômega ao quadrado.
menos ômega ao quadrado, beleza? Então, é bom tu escrever essas equações, tá? A da velocidade e a da aceleração aqui. Porque essa coisa que eu acabei de te falar sobre a aceleração e a posição vai ser importante daqui a pouco. De boa, eu tava falando aqui. Beleza. Pronto, já entendi. Pode crer. Muito bem. Então, tá aí. Agora você anota essa. Escreve só assim, ó. A igual a menos ômega ao quadrado vezes x. Não precisa colocar esse monte de t aí. Pronto. Pode crer. Agora, o que vai acontecer aqui? Nós queremos estudar não só a posição, a velocidade, a aceleração, que é a cinemática, como também as causas do movimento, que vão surgir da força e da energia. Então, a gente tem que estudar a força nesse movimento. O que acontece? Olha só. A força em qualquer movimento é massa vezes aceleração. Essa aqui é a segunda lei de Newton, conhecidíssima. Mas você acabou de anotar uma equação muito interessante, que a aceleração é isso aqui, certo? Certo. Para o movimento que a gente tem é isso. Mas o que acontece? Quando você está falando de uma mola, o que acontece é que a força é a lei de Hooke. Beleza? Portanto, você consegue juntar essas duas equações. O Halliday não faz isso porque é muito simples. Mas ele chega naquela terceira equação, que é uma equação muito importante, e te dá a constante de mola em função da frequência angular. Portanto, vamos fazer isso, ok? Então, vamos lá. Força é igual a menos ômega ao quadrado mx. Mas força para uma mola também é menos kx. Como as duas coisas são iguais, a gente iguala. Menos kx igual a menos ômega ao quadrado mx. Como tem x dos dois lados, a gente corta e acha uma coisa muito interessante, que a frequência com que algo oscila depende única e exclusivamente da constante da mola e da massa. Isso é muito relevante. Porque se tu perguntar para um calor, aí, o que essa oscilação que tu tá vendo aqui, essa frequência, vai depender da força que tu coloca lá no começo? A pessoa vai dizer que sim. Se eu puxar mais, ele vai oscilar mais rápido. Errado. Errado. A frequência de oscilação depende só da constante de mole e da massa, única e exclusivamente. Beleza? Isso é bem relevante, tá? Muito relevante. Uhum. Então, quando tu tiver uma equação, né, de posição, daquela equação tu já consegue tirar mais ou menos a relação entre a constante de mole e a massa, que pode ser útil no futuro para encontrar alguma coisa que o problema peça. Então, tem que lembrar que quando tu vê uma coisa oscilando, depende única e exclusivamente das condições constantes e iniciais do problema, que é a constante de mola e a massa. Beleza. Então, tá aí o que eu acabei de falar. E eu tô falando pra caramba. Chega de eu falar. Vamos fazer uns probleminhas. Ó, o legal do Halliday é que ele sempre tem esse formulário aqui no final. Muito bem. Agora vamos tentar resolver uns probleminha aí, cara. Vamos pegar um probleminha de boa. Tranquilo. O
Tal fazermos a 2. Vamos fazer a 2. Vamos fazer a 2. Você anotou uma série de coisas aí, né? Vamos fazer a um e a 2 para ser bem de boa. Já que teu professor nem começou a matéria ainda, pelo que eu entendi, né? Ou ele já começou? Não, ele já começou. É porque hoje que ele vai fazer exercício mesmo. Então tudo que eu tô falando aqui tá de boa para ti. Aham, aham, aham. Eu dei uma Então tá bom. entendida. Então no problema um, você consegue encontrar o período para mim? Com aquelas informações? Dê uma lida ali. Vou dar uma lida com ele. É só botar um sobre 0,25, né? Perfeito. Pode pensar que o 0,25 também é ahn, um quarto, né? Então você vai colocar um por um quarto. Agora, se quiser jogar na calculadora, daí dá no mesmo, né? A coisa é que a resposta vai dar 4. Não, peraí. Eu acho que você errou. Quis que dá pra fazer as coisas sem ler. No meu caso, né? Que eu não li. Olha o que O o período enunciado tá é dizendo. 0,25, né? O período é 0,25, exatamente, porque é o tempo que demora É, para uma onda, eu tava né? pensando nisso agora. Não, mas peraí. Ele já Isso deu o mesmo. período, né? É isso mesmo. Exatamente. Agora, tudo bem. Período, o tempo que demora para a velocidade, né? E voltar para o mesmo ponto. É isso. Agora, ah, frequência. Agora na frequência tu inverte. Agora a frequência que é 4. 4, exatamente. Como é que faz a outra ali? É, a amplitude. Amplitude do movimento. Ele está dizendo que a distância é 36 centímetros. Bem, vamos deixar essa aí para depois, tá bom? Se ficou difícil. Vamos tentar fazer a C, então. A 2, desculpa. Tranquilo. Mas para fazer a 1 ali era só tu usar a equação da velocidade e da posição ao mesmo tempo. Notar que a amplitude está na frente das duas, né? Ah, sim, entendi.
De boa por aí, man? Tá conseguindo, hein? Oi, tá me vendo? Sim, sim, tô ouvindo. Então, Conseguindo, tentar hein? entender o que eu tenho que fazer aqui, mas eu acho que eu já entendi. Eu vou ter que usar aquela fórmula que a gente viu da força. Exato, tá pedindo força, tem a fórmula da força, né? Veja, imagina, amplitude é 8,5. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Tu tinha uma mola que estava de boa, com um pezinho de boa, certo? Ele não tinha nenhum deslocamento. Só que daí, você puxou. E agora há um deslocamento. E o enunciado falou qual foi. Quando ele falou amplitude. Eu puxei 8,5. Agora a minha onda vai ser matematicamente assim, ó. 8,5 na ida, menos 8,5 na volta. Isso que vai acontecer, entendeu? Uhum. Então significa que a amplitude é 8,5. Quando eu tenho a força igual a kx, esse x aqui é a amplitude. É o que tu puxou, 8,5. Beleza? Ah, sim, saquei. Conseguiu achar a força já? Lembra que teu microfone deve estar desligado. Não, eu não consigo deixar ainda não. Eu tava anotando o que você botou. Tem que lembrar que ômega é a raiz de K sobre M, tá? Ele te deu a frequência, tem que lembrar que ômega também é 2πf. Tá? Tem tudo, tanto para encontrar o K, quanto o X no enunciado, tá? Mas é aí que fica a minha pergunta, porque na P ele pergunta a constante elástica da mola. É o K. Então, Tu vai encontrar o K já para encontrar a força. ah tá, beleza.
Sacou? Tem a massa, tu tem a frequência, tu tem o período, né? Tu tem a massa e tu tem o período. O período tu acha a frequência, que a frequência é a frequência angular. Aí com isso tu encontra o K, certo? O K e com o X já era. E aí, man, quando tu terminar, me manda uma fotinha então, beleza? Beleza, terminando aqui já. Show de bola. Valeu, querido. Até. Valeu, valeu, até.